Fala galera, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, sextou, dia 7 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar aí sobre o Ibovespa que apresentou alta de 1,4%, ativos em leilão ainda nesse momento, mas próximo de fechar aí essa rentabilidade. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e o Ibovespa fechou em alta na semana também. Vou comentar aí gráfico diário, gráfico semanal e também a parte do gráfico mensal ali, como é que foi essa primeira semana para o mês de julho. Vou falar aí sobre as recomendações swing trade e também os ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Aproveita aí que hoje é sexta-feira, normalmente tem menos comentário, então a chance de você ser atendido na segunda-feira é muito grande. Então, aproveita, deixa aí o seu comentário com o pedido, que lá na segunda a gente já manda a bala nele aí, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui, você aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo e se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito. Bora lá. Então vamos lá, para você que pulou aí a vinheta, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, fica à vontade. E Ibovespa na tela para todos vocês. No dia de hoje, então, fechando em alta de 1,25%. Cedeu um pouquinho aqui os ativos no leilão, hein? Estava 1,4%, fechou então com 1,25%. Máxima do dia de hoje, 119.548 pontos. Máxima de ontem, 119.548 pontos. Então a gente teve uma leve superação de máxima de 0,71 aqui, tá? Se a gente olhar por aqui, basicamente, foi essa levíssima superação de máxima. Mas a gente teve um corpo aí, basicamente, invadindo todo o corpo anterior. Voltamos a ter um novo fechamento aqui acima da média móvel de 3 períodos. E o Ibovespa segue enrolado aqui no curto prazo, tá? Bem travado aí mesmo. Vamos ficar de olho, tá? Na minha leitura aqui, para retomar realmente o viés mais positivo, a gente tem que ter esse rompimento aí dos 120.523 pontos, tá? Não só ele, mas a confirmação de um fechamento acima dele aí, para realmente retomar um viés mais positivo. Enquanto ficar enrolado aqui, pessoal, sem muita força aí para romper, principalmente este topo, a minha expectativa ainda vai continuar sendo aí essa leitura de correção, sim, tá? Isso é o que eu gostaria que acontecesse para o Ibov. Não estou falando que eu quero que o Ibovespa devolva aqui todo o movimento de alta, mas que seria mais interessante aqui para a gente conseguir ter melhores entradas aí nas operações de swing trade, tá? Se a gente olhar o índice de small caps rapidamente aqui para vocês, aqui a gente já teve o rompimento do último topo, tá? Então, vocês puderam aí de repente perceber em alguns ativos, né, principalmente nas small caps, perdão, que a grande maioria aí continua apresentando um forte movimento de alta. E aí, quando a gente olha para o índice, a gente vê realmente aí, ó, veio, já rompeu aqui essa região de topo, já fechando segunda vez consecutiva aqui, consecutiva não, perdão, fechou acima, voltou, fechou acima novamente dessa região do topo anterior, então pode tentar dar uma esticadinha a mais aí índice de small caps, tá? Então, aqui a gente já teve essa aspiração de máximo, então alguns ativos ainda podendo dar sequência. O Ibovespa a gente já não tem essa aspiração, tá? Então toma cuidado aí. Ou seja, a gente ainda não teve reversão desse topo do gráfico semanal. Continuamos aqui, então, nesse nível de resistência. Fechou com 0,69% de alta essa semana e gráfico mensal aqui, fechando basicamente com a mesma rentabilidade, é claro, mas ainda nessa região aqui de resistência de vários topos, tá? Então, essa região de 119 a 120 mil pontos continua sendo aí, digamos assim, o calcanhar de Aquiles aí para o nosso índice, tá bom? Mini índice, na sessão de hoje aqui apresentando alta de 1,06%, tivemos a aspiração da máxima do candle anterior, cedendo aqui um pouquinho agora no finalzinho do pregão, se a gente colocar aí o gráfico de 60 minutos, olha só, foi forte aqui esse movimento, tá? Vinha dentro de um movimento de alta, o gap de alta aí na abertura, e
basicamente esse candle aqui de correção perdeu uma, duas, três mínimas anteriores, tá? E aí o segundo já testando aqui a região da média móvel. Vamos ficar de olho aí, vai ficar meio estranho, né, se tiver essa aspiração de máxima aqui e já apresentar algo nesse sentido aqui lá na segunda-feira, tá? Então seria mais interessante se tivesse pelo menos mais um ou dois meses que venha um pouquinho mais para baixo da média aqui, e depois retorna com mais força aqui. Aí sim ficaria um pouquinho mais clara essa possibilidade de vir aí testar esses topos lá no 121.600, tá? Se vier num candle só aqui, e aí o segundo já tentar romper, aí é possível que a gente então fique num movimento mais travado. Por que que eu digo isso? Porque a correção aqui foi curta, né, em termos de tempo, foram apenas dois candles, dado este movimento todo de alta aqui. A gente ter algo nesse sentido aqui, ficaria mais difícil de acontecer, tá? Mas tudo é renda variável, né? Então tudo pode acontecer, mas pela leitura aqui, não é essa a expectativa maior, tá? Falando do dólar, na sessão de hoje, vamos trocar, apresentando queda de 1,13%, então o dólar respeitou essa região de resistência dos 4.946, tá? Um nível importante aí de resistência, que é a região da média móvel lá do gráfico semanal, devolveu bem aqui o candle anterior também, só não perdeu a mínima dele aí. Gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar aqui abrindo perdão, basicamente estável, mas dando continuidade aqui na correção. Chegou até, tivemos o indicador aí, né, do payroll, chegou até a afundar um pouquinho mais forte, conseguiu se recuperar e aí devolveu. Está aqui em cima do suporte dos 4.870, tentando apresentar repique, mas a gente já tem a resistência da média móvel aqui agora nos 4.895. Vamos ver se vai conseguir fechar acima com um candle mais de força ou se vai respeitar aqui, né, até tentar aí por um ou dois candles superar essa região, de repente não conseguir fechar numa sinalização negativa de topo por aqui. Aí isso reforçaria o viés mais negativo, principalmente se perder os 870 aqui, tá? Então ficar de olho aí, poderia esticar até a média de 200 nos 4.843. Claro, um sinalzinho de fundo acima dos 895 também seria interessante aí para compra. No meio das médias fica um pouquinho mais complicado, pode ter alguma volatilidade maior aí. A partir das 8h45 da manhã, lá na segunda-feira, o Dalton vai estar ao vivo aí com vocês, tá? Então, fiquem atentos aí. Tudo pode mudar no final de semana. DI, na sessão de hoje, aí, queda de 0,88%, a gente tinha comentado aí que bateu lá, e aí hoje já gerando uma sinalizaçãozinha de topo, a correção foi curta, tá? Apenas 3 candles, né? Então, podemos ter algo ainda mais nessa tentativa de testar novamente aí a região da média, tá, pessoal? Se romper e fechar abaixo aí dos 615, beleza, vai em linha com o que a gente está vendo aqui do gráfico mensal, né? Ainda de poder testar os 415 lá, que é a linha que a gente deixou aí nos últimos fechamentos, tá? Mas é possível que tenha, mesmo se vier um pouquinho mais para cá, alguma correçãozinha em ABC aqui para depois da sequência aí nessa queda, tá bom? Mas está vindo aí para fechar um 0,9 aí de queda. Falando agora da Petrobras, meus amigos, no dia de hoje queda de 0,5%, Petro que chegou a subir aí na sessão quase 2% e tentou retornar para cima da média móvel, não conseguiu, cedeu e voltou a fechar aqui em baixa. Menor fechamento aí da semana, inclusive, tá? Então a expectativa segue sendo mais negativa em direção ao nosso objetivo, que é aqui para baixo. Tá? Lembrando que estou vendido aí uma operação de swing trade em Petrobras, tá legal? A expectativa realmente é essa, pegar esse movimento de correção. Próximo suporte, 26,62, que seria a média móvel lá do gráfico semanal. E aí, para quem quiser, dá para tentar pegar aqui a retração de Fibonacci. Eu entendo isso aqui tudo como uma pernada só, tá? Então, teria um primeiro nível aí nos 27,30, depois a região dos 26 e, por fim, os 24,75. Vale, na sessão de hoje, alta de 0,94%. Vale tentando se segurar aqui, não quer cair de jeito nenhum aí para baixo dos 64 novamente. Tá? Mas não mudou nada, tá, pessoal? Apesar do candle bonito aqui, né, o corpo, a alta aí de 0,94, não ganhou a região da média móvel, não anulou aí nenhuma sinalização nenhuma sinalização aqui de topo descendente, não voltou para cima da média, né, não apresentou um candle mais de força, assim, rompendo realmente um topo anterior. Então, assim, tecnicamente, não mudou nada. Se na segunda-feira apresentar um candle devolvendo tudo isso daqui, não me impressionaria, tá? Inclusive, ainda sigo aí com essa expectativa de poder perder os 63,50. Falando agora das operações de swing trade, pessoal.
Mills 3, no dia de hoje, aí subindo 5,19%. Eu abri uma compra de swing trade aqui no papel, tá? Minha expectativa é de continuidade aqui deste movimento de alta. O papel, depois desse movimento relevante, tentou corrigir aqui na região da média móvel de menor periodicidade, devolveu, segurou na média de 200, voltou para cima dessa outra média e gerou uma sinalização de fundo com confirmação de pivô aqui já, inclusive, tá? Eu estou comprada em Mills 3, tentando pegar a continuidade aí deste movimento de alta. Semanal também abrindo um novo sinal de fundo por aqui, então é possível que a gente tenha essa possibilidade aí de continuidade. Nossa resistência mais relevante vai ser na região dos 14, meu stop, perdão, meu objetivo está bem abaixo disso daí. Falando agora das outras posições que estão em aberto. BPAN 4, na sessão de hoje, subiu 3,9%. Estou vendido em BPAN 4. O papel veio aí para fechar o gap que tinha sido deixado para trás e conseguiu fechar acima aí da média móvel. Meu stop está ali nos 9,20, tá? Chegou bem perto aí. A máxima foi 9,12 hoje, tá? Não acionou minha saída. Então, vou ficar de olho aí para ver se na segunda-feira eu não devolve aqui. É para isso que eu torço, inclusive, para que devolva aqui e dê continuidade aqui no movimento de correção. Se de repente me estopar aí e começar a deixar sombras, pode acontecer igual com Braskem e Banco do Brasil, né? Vai lá, me estopa e depois acaba devolvendo um pouquinho aqui. Tá? Se deixar sombras, é claro, né? Se não fechar forte aí para cima do meu stop, enfim, para cima dos outros fechamentos. Sigo vendido enquanto não for acionada ali a saída. Comprado em Açaí 3, que na sessão de hoje fechou em alta de 3%, o papel chegou a subir um pouquinho mais, chegou a subir ali 5,5%, e vamos ver se toma rumo aí em direção ao nosso objetivo lá nos R$15, tá? Estou posicionado ainda na ponta compradora, vamos ver se consegue fugir aqui dessa lateralização toda. Também sigo comprado aí em Microsoft, que hoje devolveu todo o bom candle de ontem, ainda acima da média móvel de 3 períodos, basicamente aí ainda dentro dessa lateralização toda, ver se segura em cima, apresenta uma nova tentativa de recuperação, tá? Seria bom, inclusive, se na segunda-feira já revertesse esse grande candle de baixa aqui, tá? Mas sigo comprado aí em Microsoft. E por fim, sigo comprado aqui em JBS, que no dia de hoje subiu 0,62, ainda na expectativa também de ter uma nova sinalização positiva por aqui e um novo movimento de alta aí a favor da minha compra, tá bom? Então, são essas as operações de swing trade em aberto. Agora, comentando aí sobre os ativos solicitados nos comentários. Primeiro aqui, Rente 3, na sessão de hoje, alta de 1,29%. O papel segue dentro de um movimento de alta, basicamente aí mostrar perda aí da tendência, não teve aí nenhum fechamento abaixo da média móvel, então, por mais que venha com superação de máxima, perda de mínima, espera máxima, enfim, segue aí devagar, mas em direção à sua resistência, lá na faixa dos R$ 76,26. Então, para quem tiver comprado, dá para marcar aí essa região. Poxa, chegou num nível importante ali de resistência, realizar meu lucro, seja no curto prazo ou no médio prazo. Falando de Redditor, na sessão de hoje aqui apresentou alta de 1,4%, mas não mudou muita coisa aí, tá? Então a Redditor ainda segue dentro de um movimento de correção. Pode gerar alguma entrada aí na ponta vendedora nos próximos pregões, tá? Se tiver uma sinalização de topo descendente, abaixo da média, abaixo dessa região de fundo anterior aqui. Então, foi testada, inclusive, aí hoje e respeitou, né? Então, se tiver mais um que ainda aqui, pelo menos, de girar o sinal de topo, faz sentido aí ficar de olho numa vendinha, tentando pegar aí até a região dos 29,50 ou ainda um pouquinho mais abaixo a região dos 28. Azul 4, na sessão de hoje, alta de 0,94%, um candle de correção aí dado grande, candle de baixa de ontem. A expectativa é de continuidade aqui desse movimento de correção em direção aos R$17. Para quem tiver vendido, stopzinho acima da máxima de hoje, nos R$20,23. Alço 3, na sessão de hoje, alta de 1,72%. O papel segue bem esticado aí, sem possibilidade de entrada na ponta compradora. E realmente, para quem já está comprado, principalmente se for nesse sinal de fundo ascendente aqui, o stopzinho no zero já vai bem aí, tá? Porque se de repente devolver aqui, tem uma possibilidade de saída. Por que eu digo isso? Semanal aí está ainda na região da média móvel aí de 200 períodos. A gente teve um fechamento acima, outro fechamento abaixo, e agora um acima. Não seria nada estranho se de repente ele resolver devolver aqui, tá? Então, vale a pena ficar de olho aí. Para quem tiver comprado, stopzinho abaixo dos 24,50. Exetec, muito forte na sessão de hoje,
apresentando alta de 5,46%. Tivemos aqui a quebra dos topos descendentes. Ontem mesmo já tivemos aqui uma reversão de topo descendente. E hoje a confirmação aí de um pivô de alta. Gráfico semanal também confirmando o pivô de alta. Próxima resistência mais relevante, região dos R$21. Depois a região dos R$23, tá? Então são os dois níveis de resistência aí mais relevantes falando de médio prazo, tá? Então para quem tiver comprado aí, põe o stop no zero e deixa o papel andar aí, porque a expectativa é boa, tem espaço para o papel subir, tá? Quando a gente olha aí, mais uma vez, para o gráfico mensal, também dá para deixar uma linhazinha aqui embaixo e outra linhazinha mais aqui em cima, nessa máxima, tá? Tem espaço aí para o papel andar. A gente está falando primeiro alvo aí de quase 10% e o segundo ali de 16%, tá? Então, pode sim esticar um pouquinho mais aí a EZTEC. Falando agora de Pomo 4, na sessão de hoje aqui, alta de 2,24%, papel gerando uma sinalização de fundo, tentando se recuperar, não voltou para cima da média. Eu vou ficar de olho aqui na semana que vem, se deixar alguns pavios aí, testando a região da média e gerar uma sinalização de venda, tá? Então, estou de olho em venda aqui em Pomo 4. Por que, Kaique, se a tendência é de alta? Porque o semanal gerou um sinalzinho de topo, confirmou o fechamento abaixo, então a gente pode ter aqui a sequência desse movimento em direção aos 4,60. Portanto, a entrada aí mais interessante em termos de relação risco-retorno seria aí mais próximo da média, que nesse momento se encontra nos R$5,09. Cogna, na sessão de hoje, alta de 3,76%. Cogna tentando aí reverter o topinho que foi apresentado, não reverteu, apenas enfraqueceu. Segue numa indefinição aqui de curtíssimo prazo. No semanal, enfraquecendo aqui o sinal de topo que foi apresentado. Para reverter tem que superar a máxima aí do topo, dos 3,47. Enfim, para quem aí de repente abriu compra hoje, stop bem curtinho nos 3,17. Para quem está vendido, stop acima dos 3,42. Vai ter suporte nos 2,80 e resistência a gente já está em cima aí de uma região importante, que é os 3,31. Caso ganhe esse nível de resistência, a gente teria um outro nos 3,80, que é essa região de fundos, mais acima pelo gráfico semanal. Agora falando de Gol 4, na sessão de hoje aí, estabilidade, 0,8% de alta, mas depois de um forte candle de baixa, a expectativa para segunda-feira é de um novo candle de baixa por aqui. Difícil de abrir uma venda aqui, porque o stop vai ficar grandinho aí, né? Quase 10%, então complica um pouco. Seria aí, basicamente, de repente, olhar para o gráfico de 105 minutos, vender por aqui a confirmação do pivô de baixa, e aí joga o stop um pouquinho mais curto, ali nos 12,50, tá? Seria essa uma possibilidade aí de entrar vendido aqui em Gol 4, tá? Semanal deu uma bela de uma engolfada aqui, vamos ver se não confirma aí na semana que vem, com perda de mínima e fechando aí abaixo, tá? Podendo corrigir até a região dos R$10. E por fim, YouTube 4, na sessão de hoje, alta de 1,89%, papel aqui que vinha um pouquinho mais travado, não conseguia ganhar a região dos 29, hoje fechou levemente acima, nos 29,14. Se resolver dar sequência no movimento de alta, a gente vai ter a resistência mais relevante. Aqui no gráfico semanal, vou também colocar uma linha aí para vocês. Essa região aí dos R$29,87. Então, se resolver esticar um pouquinho mais, pode testar aí basicamente a região dos R$30. E aí, depois disso, podemos ter aí uma nova correção, e não seria nada ruim se tivesse a correção até a média lá do semanal, tá? Vou colocar aqui, ó, vai lá até essa região e depois corrige aí na média do semanal. Falando nisso, ó, a YouTube 4 está bem próximo, essa é basicamente a região da máxima histórica, tá? O YouTube 4 aí, caso chegue lá nos R$30, pode inclusive superar aí sua máxima histórica nos R$30,10, tá? Tá por aqui, ó. Pode acontecer esse rompimento e apresentar alguma correção de curtíssimo prazo, tá legal? Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Desejo a todos um excelente final de semana. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma essa análise de fechamento. E, perdão, a gente se vê segunda-feira mais uma vez. Lembrando, meu Instagram está aqui para quem quiser me acompanhar. Um grande abraço e até mais, pessoal.